Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Gestão Sem Romance. Eu sou Márcio Ribeiro. E eu sou a Gabriela Ribeiro. E hoje a gente começa o episódio número 5 com uma convidada super especial. Então já pega papel e caneta que vai ser incrível. E apresente a nossa convidada. Essa convidada é uma conexão que a internet trouxe, tá, gente? Então fiquem ligados porque a internet pode apresentar para vocês pessoas incríveis. Deixa eu fazer a introdução. A Laís Pavese é empresária, consultora de branding e negócios, fundadora da La Branding e atua na construção de marcas impossíveis de serem ignoradas, unindo estratégia, estética e uma narrativa com profundidade. Com uma visão afiada para crescimento, posicionamento e performance, a Laís tem se consolidado como referência na construção de ecossistemas de marca, especialmente nos mercados wellness, beauty and healthy. Eu treinei para falar isso, tá? Juro que eu treinei. Lá, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada por esse convite. Estou muito feliz de compartilhar essa mesa com vocês. E é aquilo que a Gabi falou, a internet, ela faz essas conexões, né? E a gente nem se conhecia antes, mas a gente trocava ali, conversava uma com a outra, curtia o trabalho uma da outra. E eu acho que é isso que a gente... É esse lugar que a gente tem que buscar, né, hoje, nas redes sociais. Perfeito. É usar a rede social, o princípio básico dela, que é ser social, né? Exatamente. Poder ter essa conexão, essa troca, né? Exatamente. E usar também, eu né? tô muito animada. A gente já tava conversando um pouco nos bastidores aqui. Com certeza. Mas eu quero saber mais, quero saber contexto, quero saber da sua história. E aí, pra começar, te dando contexto, Márcio e eu somos apaixonados por histórias. A gente pensa que realmente tudo que a gente faz, os caminhos os quais a gente escolhe seguir, trilhar, partem da nossa história. Então, queria muito que você contasse um pouco de quem é a Laís Pavese, de onde você veio e como você começou no branding. Perfeito. Eu sou filha de Jerusa e José Carlos, né? Meus pais, eles sempre foram meu maior exemplo, minha maior referência para tudo. Meu pai, ele trabalhava na Vale do Rio Doce, se aposentou muito cedo ainda. Minha mãe também, sempre querida. Sempre me deram aquela base da construção mesmo da vida, uma vida onde você se estimula, onde você busca, onde você não desiste, onde você tem as oportunidades e o que você faz com isso. Foram esses ensinamentos que eu tive dentro de casa. E aí, natural de Vitória, né? Fiz engenharia, tenho todo um contexto de vida onde fiz Instituto Federal. No Instituto Federal eu decidi ir para engenharia, estudei engenharia ainda muito nova, me formei em 2 engenharias. Muito curiosa, desculpa te cortar. Exatamente. Por que engenharia? Eu fiz engenharia por causa do técnico. Entendi. Eu fiz técnico em eletrotécnica. Pergunta se eu sei trocar uma lâmpada. Não sei nada, gente. Não contem comigo pra isso, tá? Só que eu decidi ir pra engenharia porque eu sempre fui aquela menina nerd dos cálculos. Então, eu sempre gostei muito de cálculos. Até hoje. Eu sempre, por exemplo, nos meus trabalhos consultivos de marca, a parte que eu mais gosto de fazer são as pesquisas. Olhar os dados, entender os insights, entender o comportamento. E isso vem de um raciocínio lógico da engenharia, né? Perfeito, Na engenharia, a gente busca muitos dados, causa e efeito. Em marca também existem dados, causa e efeito, né? Que é ali que moram as oportunidades, nos dados de uma marca. Então, eu venho da engenharia, venho da gestão, depois empresarial, e aí fiz gestão da qualidade, fiz gestão de projetos, trabalhava no corpo de clínicas médicas. E esse corpo de clínicas médicas, eu sempre fui muito fã do vamos olhar esse faturamento, vamos entender para onde que a gente está indo. E eu via que a gente não crescia o quanto poderia ou deveria. E aí eu levei isso para um professor meu, sempre fui muito próxima dos meus professores. Um conselho que eu dou para as pessoas mais novas, e até para pessoas como a gente mesmo, né? Você tem um professor, você tem um mentor, seja muito próximo dele. Pergunte, às vezes, a menor coisa que às vezes você acha que não vai fazer diferença. Faz muita diferença. E aí eu perguntei para esse professor o porquê que a nossa marca, a marca, né, a empresa que eu trabalhava não crescia tanto. E ele me falou que era a marca. Eu olhei e falei, que isso? Mas tem uma logo aqui, isso não é uma marca? Aí ele falou, não, marca é tudo que acontece porta para dentro e tudo que você comunica porta para fora.
Como eu venho da gestão da qualidade, tudo fez muito sentido. Quando você olha os requisitos da ISO 9001/2015, são 7 requisitos principais, vem desde a parte da gestão de projetos, da gestão de processos, da gestão de liderança. Você entende que uma marca ela só se sustenta a longo prazo por causa dos processos das pessoas que estão dentro dela, que fazem essa marca acontecer. E aí eu entendi que a gente tinha que alinhar aquilo que eu era porta para dentro e aquilo que essa marca era porta para fora. Curiosidade é que eu fui buscar esses conhecimentos, ainda como então engenheira, levei isso para dentro da empresa e deu muito certo. Essa empresa foi vendida para um corpo maior do que ela, né? Ou seja, a marca sendo ali valorizada e sendo vendida anos depois. Então eu comecei assim, sendo tão engenheira, e desde o dia que eu descobri o branding, eu nunca mais parei de estudar. Então, é um objeto de estudo contínuo para mim, é um objeto de estudo contínuo a gente entender comportamento humano, antropologia, né? Fazer alguns estudos antropológicos e entender esses estudos e como que a sociedade se molda em volta de marcas e marcas se moldam em volta das pessoas. Uau! Nossa, você já pegou papel e caneta aí? Anota. Engraçadíssimo que como a gente falou no início, né? Se conhecia na internet, de trocar ideia e tal. E quando a gente te convidou, foi justamente por falar de marcas, etc. Mas eu não sabia que você tinha esse pezinho muito conectado à gestão, né? Tenho. E, cara, é uma coisa que, infelizmente, poucas pessoas acabam tendo acesso sobre como uma coisa, de fato, tá completamente associada e atrelada à outra, né? Exatamente. Principalmente quando você pensa na marca, aí a gente vê um logotipo e a gente não consegue entender que existe um iceberg por trás dessa marca. Então, quando a gente pensa, né, não existe dissociação entre aquilo que a sua marca é, entre aquilo que a sua marca fala e entre aquilo que a sua marca faz. Então, assim, aquilo que a sua marca é, modelo de negócio, o que você tem de entrega, quais são os seus produtos, como que a sua cultura é e se destina. O que a sua marca faz? A gente está falando dos processos, a entrega de valor, a gente está falando ali do dia a dia dessa marca. E a gente precisa comunicar isso, ou seja, a marca fala. Não adianta você só ser e você fazer se você não falar. Ninguém vai saber, né? Bem como existem muitas marcas que só falam e não fazem e não são. Então, a gente tem que começar a alinhar. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem é: branding salva um negócio ruim? Branding salva um produto ruim? Porque existe algo na mente das pessoas de que só uma marca muito bonita e que se comunica muito bem vende um produto que pode ser um produto ruim. E aí as pessoas acham que só por ela ter uma marca legal ela vai se vender. Eu acredito que em alguns casos sim, talvez já aconteceu com vocês dois, né? Ou com quem tá aí em casa. Talvez você já comprou um produto tendo um imaginário comunicativo gigante e quando você foi consumir você falou, uau, era só isso, né? E aí vem muito por quê? Porque a marca tá se comunicando mais do que ela está fazendo. Então, assim, precisa ter esse alinhamento. Essa quebra de expectativa, né? Exatamente, essa quebra de expectativa. Tem que ser congruente, expectativa, entrega. Tem que ser congruente a marca com o valor do produto, com o que ela deseja entrar na vida das pessoas. Então, branding é gestão pura. Nossa. Porque sem gestão eu não consigo construir marca de valor e nem marca que se sustenta a longo prazo. Eu sou apaixonada por esse assunto, honestamente. Sensacional, assim, e você trouxe 2 pontos muito importantes, assim, até pra gente já esquentar os motores aqui. Como se não tivesse quente o suficiente já, né? Que é essa questão dos números, né? Então, assim, pequenos e médios empresários não têm essa aptidão, essa vontade, essa motivação mesmo de chegar e olhar assim, tá, tal coisa está acontecendo na minha empresa, deixa eu avaliar o que está acontecendo, ter um raciocínio um pouco mais analítico ali, de tipo, pô, tem algo estranho aqui, né? Eu preciso buscar um apoio, uma ajuda, alguém de fora para poder dar um direcionamento, assim como seu professor falou. Ó, com isso que você está me dizendo, se mexer na marca, vai ter mais resultado, né? Exatamente. E às vezes a pessoa ela acha que isso é só coisa de empresa grande, né? Tipo, marca, branding é só multinacional, empresas já mais consolidadas, e a pessoa não percebe que isso tem que começar no pequeno, né? Exatamente. E tem muita gente que diz que, primeiro valida produto, depois cria marca. Primeiro faz isso, depois faz aquilo.
Gente, eu tô dizendo de uma coisa simples. A sua marca, ela é um conglomerado entre história, valores, né? A narrativa que você constrói com isso e como você se comunica. Se você tiver a visão do pequeno e você achar que branding não é pra você, sinto muito em dizer que a sua marca vai ficar no limbo do que ela poderia ser sempre. Por quê? Porque se você é pequeno, mas você tem a visão de ser grande, você vai olhar para os mínimos detalhes. O problema é que tem muita gente preocupado só em entregar, só em ser muito bom, só em aumentar capital de valor, talvez, e capital de conhecimento e capital intelectual, e esquece que existem outros capitais a serem comunicados para o cliente. Né? A gente tem hoje uma era de big brands entrando em categorias de mercado que são visionárias, categorias de mercado que são trilionárias, né? Eu até palestrei no último domingo num evento de lojas de produtos naturais. O imaginário que a gente tem sobre loja de produtos naturais, por exemplo, é aquela loja que a gente entra para comprar chá e tempero, né? Só que essas marcas de produtos naturais, elas estão em um mercado que até 2028 tem a capacidade de faturar 9 trilhões de dólares. Então, quando a gente olha também o mercado wellness crescendo cada vez mais, aí a gente vê na mesma semana McDonald's criando salada e entrando na categoria wellness. A gente vê a Monster, que é uma marca sempre conhecida como energético, criando a FLTR, se eu não me engano, que é uma bebida energética especializada em mulheres, com adoçantes menos artificiais, com corantes menos artificiais, focando mais numa pegada wellness. A gente vê marcas como Burger King trazendo proteína para o shake. A gente vê o Rony Meisler, que é um dos donos ainda da Reserva, se eu não me engano, abrindo uma divisão de investimento em marcas wellness. E quando existe big brands entrando na categoria de mercado, é porque existe dinheiro na mesa. Opa, com certeza. E aí, será mesmo que o pequeno não vai investir em uma coisa que o torna visto, que é o branding, que é a marca? Então, assim, e aí você é da área de planejamento financeiro. É a hora que essa pessoa tem que ter uma visão para a marca e olhar custos. Tem muita gente investindo errado na marca, né? Então, assim, tudo é planejamento financeiro. Eu já atendi empresas que pensavam só em reforma do local. A gente vai fazer uma super clínica, a gente vai fazer um super escritório, a gente vai fazer um super lugar para receber os nossos clientes, gastando 1 milhão em reforma e esquecendo que pós-reforma, pós-evento de ativação de marca, existe o custo. O custo de um shooting, o custo de uma boa gravação, o custo. Marca custa também, né? A gente pode ali pegar o nosso celular, gravar um vídeo. Não tô dizendo que se você não tem capital de investimento, você não vai fazer. Sim. Mas você precisa alocar os seus recursos aonde te faz crescer mais. E aí, por que eu tô trazendo as big brands? Para as pessoas que são menores entenderem que hoje não existe mais espaço para você não investir em marca. Faz sentido total. Quer complementar? Né? Não, eu tô só bem encantada, na realidade. Eu podia ficar quieta, só escutando aqui. E falando tanto de marcas corporativas quanto marcas pessoais, né? Exatamente. A partir do seu próprio exemplo lá, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Eu te conheci recentemente, mas eu vejo que existe uma congruência gigante entre o que você faz na La Branding e o que você entrega todos os dias dentro do seu perfil, dentro da sua comunicação. Exatamente. Isso é até uma curiosidade minha, natural, inato, ou você percebeu que para trazer essa base para La Branding, você precisava de fato ser o rosto? Como é que foi isso para você? Eu sempre tive a visão de que o meu negócio começa em mim, mas ele não termina em mim. Tá? Então, assim, isso é um fato claro. A marca começa em você, mas ela não termina em você. É um ponto principal. Dentro dos meus estudos de branding, há muitos anos eu defendo essa questão do rosto. Eu defendo muito essa coisa do aparecer. Mas um aparecer estratégico, um aparecer intencional. E isso eu aprendo com Steve Jobs desde sempre. Tem gente que começa a vir agora em 2025 e quer falar que João Adib, depois que ele
começa a comunicar se média vende mais. O Elon Musk, ele é um grande rosto e tá na frente da marca dele. Sim. Só que eu sempre fui muito fã da Apple. E sempre fui muito fã do Steve Jobs. Não talvez do mecanismo de liderança dele, que era muito autocrítico, mas sempre da liderança de marca dele. Então eu tenho memórias, sempre quando eu estudava marca e quando eu comecei mesmo, isso há quase 10 anos atrás, que tinha todo um time de background que desenvolvia todos os produtos da Apple. Mas o cara que estava lá na frente, ano a ano, nos eventos da Apple, de calça jeans, blusa preta e o mesmo óculos, era ele comunicando as mudanças da marca dele. Então eu trouxe isso para mim. Quem tinha que ser o elo de conexão com o público era eu. E isso é imutável no meu negócio. Tanto que depois que o Steve Jobs faleceu, a gente sente uma quebra ali, né? Quem é que faz a conexão da marca e infelizmente, ninguém vai falar como realmente ele o cara vendia que as fundou. inovações no palco, né? Ninguém vai ter aquela paixão, aquele coração. O Steve Jobs, pra mim, ele sempre foi um modelo de liderança de marca. Nesse sentido, era ele que estava lá à frente. Você acha que você acha que ele não tinha dinheiro para falar assim, ô Beyoncé, vem aqui você, ô Rihanna, qualquer pessoa se talpearia para estar lá na frente, mas não, ele não delegava a comunicação da marca dele. E eu aprendi com ele lá atrás. Então eu comecei a fazer isso no meu trabalho e hoje eu defendo muito a conexão entre marcas corporativas e marcas pessoais. Eu acredito muito existe até uma pirâmide da influência, né? A pirâmide da influência, quando você vai fazer uma análise de comunicação, um plano de comunicação, e você vai trazer influenciadores, a gente analisa. Existem influencers que são celebridades, que são especialistas, é uma pirâmide mesmo, e o awareness de marca vai descendo ou subindo ali. E aí, o rosto de uma marca é imutável. Um influenciador, um blogueiro, um creator, ele pode virar amanhã e ir para outra marca, né? Mesmo que ele tenha ali um contrato com você, acabou o seu contrato, encerrou, ele escolhe o caminho que ele vai seguir, né? Mas o rosto de um líder numa marca é imutável. E mesmo que você delegue isso, ninguém vai falar com tanta paixão como você. Isso é muito importante. É isso que eu faço. E o caso da Apple é muito legal também, porque essa marca forte faz ele ter uma narrativa de diferenciação de fato, que aí você deixa de ser um produto e se torna um movimento, né? Exatamente. Então, por que um fone custa 3 vezes mais do que o concorrente, sendo que se você for pegar a tecnologia é muito similar, não teria essa justificativa de um fone, um relógio, o próprio celular em si, mas é por conta desse ecossistema que ele cria, né? Então não é só um produto, a comunicação, a marca, a história, o status, o grupo que você pertence, e tudo isso se transforma em valor depois, em valor de mercado. Por isso que a Apple é gigante, né? Exatamente. Ela é uma das marcas, né, mais valiosas em mercado, né? Ela tá lá no topo das pirâmides das global brands, mas quando a gente pensa nisso também, é muito, muito, muito dos requisitos do primal branding, né? Que muita gente fala sobre brand primal. E é isso, é você criar um movimento em volta da sua marca, é você comunicar esse valor que você tem, é você comunicar essas inovações de uma forma única, crível, sua, e é você entregar isso. É indiscutível o valor dos produtos, é indiscutível as inovações dos produtos, né? Tanto que ela é singularidade de mercado, né? Ela dita outros comportamentos de marca, né? E é o que a gente pode fazer na nossa marca se a gente pensar à frente do tempo. Uma coisa que eu sempre me questiono também é que a gente entra numa era de marca onde se fala muito sobre você sair do operacional na marca. E aí vem uma provocação minha que é, será que a Apple seria o que ela vem se tornando ao longo dos tempos se lá atrás Steve Jobs tivesse saído do operacional? Faz todo sentido essa pergunta. Né? Porque quando você sai da operação no dia a dia, a operação ela te dá muitos insights. Ela te dá muitos insights de melhoria, ela te dá muitos insights de você viver ali no day by day realmente o seu business, o seu negócio, a sua marca. Ela corre pelas suas veias e você alimenta isso. E aí é uma pergunta que eu me faço, né? Tem muita gente querendo se distanciar da operação e
ela delega a operação, acho que realmente pensando em mecanismo de gestão, né? Não dá para eu estar aqui com vocês agora gravando e a operação toda da minha empresa estar parada porque eu não estou respondendo alguém no WhatsApp. Isso não é esse tipo de operação que eu estou falando, mas eu estou no operacional da minha empresa, ficarei no operacional da minha empresa, mas não preciso ser a mão operacional. Perfeito. O pensamento estratégico, mas sentindo na pele o que é a operação no dia a dia. Até porque muitas inovações, elas vêm da análise de alguém de fora, porque o cara que está operando o dia a dia ali, ele não vai ter essa visão porque ele está inserido no problema ou está concentrado ali no outro foco. E quando vem alguém de fora com a visão do negócio, que, por exemplo, o dono, ele vai ter esse insight de falar, cara, olha a solução que eu posso colocar aqui. Exatamente. Olha onde eu posso melhorar aqui, ter um diferencial competitivo. Então faz muito sentido essa sua fala. E eu concordo com você. Tem gente que fala muito de empresa autogerenciável, né? E eu comentei esses dias numa palestra que a gente fez que autogerenciável 100% é muito utópico até. Porque se você conseguir criar esse modelo, que pode até funcionar, mas ele vai ter uma carência, uma deficiência, que é essa visão do dono, essa facilidade de poder melhorar e criar outras coisas no negócio, né? Exatamente. Eu acho que a questão do autogerenciável, né? A gente chega ali, mais uma vez, falando de processos, mais uma vez falando de gestão. Tudo que é autogerenciável tem um processo muito bem definido, muito bem mapeado e muito bem melhorado, né? Porque você tem que ter um processo que tem um projeto de melhoria contínua sobre esse processo, né? Exato. Então, eu tenho algumas provocações sobre essa coisa do autogerenciável. Eu não tô... De novo, né? Não é sobre você ir lá operar, mas é sobre você estar presente na operação. Exato. Para você, de fato, olhar para aquilo ali como um líder e saber para onde você está levando esse negócio. Com qual mentalidade você está inserido na operação, né? Exatamente. Porque se fala muito sobre empresa de autogerenciável, mas requer que as pessoas também sejam autogerenciáveis. Exato. E não tem como você querer que um cara da operação tenha um pensamento estratégico. Foi como... A gente está falando da pirâmide de gestão empresarial. A fala que eu trouxe é exatamente essa. Se o seu colaborador for 100% autogerenciável, ou ele é seu sócio ou ele é seu concorrente. Exatamente. E às vezes o dono não está disposto a fornecer um pedaço da empresa, viu? Vamos dividir aqui, você entra como meu sócio. Exatamente. Aí é top, aí beleza, porque aí vai funcionar, porque aí o cara que é autogerenciável, ele vai ser ali empreendedor, intraempreendedor. Exatamente. E ele assumir os papéis ali que ele precisa e a coisa funciona. Mas é muito legal isso. Você falando dessa questão de viver, né? Eu tava vendo um caso do Ricardo Eletro. Que ele fala, assim, que ele mudou o negócio, né? Mas ele sempre falava que ele ia de sábado no chão das lojas lá para poder entender o movimento do mercado. Porque às vezes ele chegava com os relatórios... Beleza, tem uma visão ali do número, mas ele falava, não, eu quero ver na loja, se tem movimento. Exato. O porquê esses números estão aqui, né? O que está fazendo com que eles aconteçam. Exato, então ele não abria mão de ir diretamente ponto a ponto ali para poder visitar as lojas para ver em loco ali o que está acontecendo. Então, exatamente. E é muito legal que isso é como se fosse... pro líder criar uma visão de turista sobre a marca dele, sabe? Aquela visão de turista, sempre que você chega, você fala, uau! Né? Tudo lindo, tudo maravilhoso. E às vezes esse dia a dia a gente perde essa visão também, sabe? De entrar ali e ser curioso por enxergar o rosto das pessoas. Sim. Como que as pessoas estão, por exemplo, você tem uma hamburgueria. Quando alguém morde um hambúrguer seu, que sensação que vem facial? Ela tá feliz? Ela tá demonstrando o quê? Né? Quando uma atendente sua chega próximo da mesa, qual que é a reação dela, né? Eu aprendi isso quando na minha pós-graduação de gestão, eu fiz aula diretamente com os donos do Madeiro. Então, a gente teve ali um dia de vivência com eles no Madeiro e foi muito interessante. Eu descobri na época que os colaboradores, a marmita que era distribuída no Madeiro era feita as receitas eram pela mãe dele. E tinha na capa da marmita o telefone dele. Caraca. Porque se você é colaborador dessa empresa e você não gostou da comida, liga pra ele. Até então, isso lá em 2017,
19, minha pós, acho que era 19, 18, essa pós que eu tô falando, segundo ele, nunca tinha recebido nenhuma ligação. Então, ou seja, a comida era bem boa, né? Mas ele se colocava ali, ele não se distanciava. Eu acho que é sobre isso, sobre a gente estar próximo de quem faz a nossa marca acontecer e sobre a gente estar no movimento que faz a nossa marca acontecer também. Olá, eu escuto muitas empreendedores, empresários que a gente se conecta aqui, até respondendo algumas afirmações, às vezes, que a gente traz sobre, por exemplo, o universo ideal do que é uma gestão básica da empresa, envolvendo outros pilares e tudo mais, como algo utópico. Então, depende do nível de mentalidade do empresário, ele escuta você falando uma coisa dessa, o cara já torce o nariz e fala, gente, isso é completamente incompatível com a minha realidade. Exatamente. Empresas pequenas têm essa tendência de pensamento. Quando, na realidade, o branding é literalmente a conexão de todos esses lugares. E eu sou muito encantada por esse assunto, realmente. Às vezes não consigo nem verbalizar o que eu tô pensando, porque como é importante esse dono ter a visão do que ele quer para a marca dele, com os colaboradores, com os parceiros, com todo mundo que se conecta, com a comunidade fora, com o consumidor. E se não começar de dentro, se o colaborador dele não sentir a sensação de fato daquilo que ele está verbalizando, do que ele quer que exista, isso não se perpetua. Ou as pessoas não conseguem perpetuar o que ele quer com verdade. Verdade. Aí é que acaba acontecendo o problema de, mas meu time não veste a camisa. Mas tá... Qual camisa? De que jeito? De que forma? Qual sensação você está passando para essas pessoas a priori, né? Exatamente. Nossa. E assim, hoje a gente tem um alto índice de queixa dos empreendedores, dos empresários sobre a questão de contratação, né? Pelo menos na nossa consultoria aqui, de cada 10 clientes que nós temos, uns 9 aí, ou quase 10, realmente eles, tá difícil contratar, tá difícil manter gente e tal. E aí uma das falas que eu trago para eles é sempre essa, complementando o que a Gabi tá falando. Cara, o dinheiro tá quando a gente fala de planejamento financeiro, quando a empresa tem um problema financeiro, dificilmente o problema financeiro foi originado pelo financeiro. O que eu quero dizer com isso? Tá faltando dinheiro no caixa? Pode acontecer de um roubo, um furto, um contrato que você fez errado e a pessoa não pagou, sei lá, uma precificação que você orçou errado ali o preço e aí tá tendo prejuízo na operação. Mas fora isso, a grande parte do dinheiro ou tá nas vendas, que você tá vendendo menos do que você poderia, tá vendendo com margem fora, ou tá na operação. A operação ela não tá funcional ali, ela tá muito cara, muito pesado, tá improdutivo. O cara orçou ali que vai gastar 2 horas para fazer o atendimento, aí ele gasta 4. Já foi o custo dele ali, já bateu nas alturas. E aí quando a gente fala de operação, tem a ver com pessoas. Então, o empresário ele não tem tempo de olhar e cuidar das pessoas para que as pessoas cuidem do negócio dele. Ele acha que o cara, só porque eu tô pagando o salário, ele tem que já ser ali perfeito, né? E muito tem a ver com essa falta de comunicação, que ele não consegue enxergar o que é o negócio dele, por que ele tá ali, quais são as motivações, os valores, os princípios, para onde ele quer ir, para conseguir fazer a primeira venda que tem que ser pro time dele. Exatamente. Então ele não consegue vender internamente e reclama porque não consegue vender externamente. Por que o meu colaborador, na hora que eu falo pro cara, viu, toda vez que chega um cliente, sorri pro cliente, atende olhando no olho, só que você não faz isso com o seu colaborador. Como é que você vai exigir isso dele para com o cliente? Não vai funcionar, né? E aí entra aquela questão, né? O porquê que as pessoas estão aqui, né? E aí muito se fala sobre propósito, é uma palavra muito dita e usada de forma errada. O propósito às vezes parece utópico, mas a proposta de valor de uma marca às vezes parece utópica também, mas o que a gente está fazendo aqui? Exato. Quando eu era gestora desse corpo de clínicas médicas, eu lembro que a gente foi fazer uma pesquisa com os colaboradores e foi muito curioso, porque a gente foi fazer mesmo por área de trabalho e a gente foi perguntando para todo mundo, para a menina do faturamento, qual o impacto do seu trabalho para a marca, né? Aí foi para todo mundo. Aí a gente chegou na faxineira na época, na auxiliar de serviços gerais. Qual que é o impacto do seu trabalho aqui? Aí ela virou e eu tive uma resposta que eu não esperava. Quer saber? O meu trabalho é mais importante do que o de todo mundo aqui. Eu fiquei assim, né? Tipo, curioso, porque eu não esperava aquela resposta dela. E ela bem disse, sabe por quê? É que se eu não limpo as salas, alguém morre cheio de infecção.
Então não Nossa. adianta você, né? Tem gente que acha que existe o que é melhor para uma empresa, mas você imagina se ela também só limpa a sala e não tem médico para operar. Imagina se só tem o médico para operar, mas não tem alguém para fazer os recursos de glosa ou faturamento hospitalar. Imagina se tem tudo isso, mas não tem a recepcionista que está ali e cumpre o papel dela. Imagina se não tem a auxiliar que limpa. Imagina se não tem a pessoa que faz o atendimento. A gente não pode olhar para nada de forma isolada, Exato. né? Todos os pontos de contato, né? O que é a gente chama de brand touch point? É o ponto de contato em que tem interação do cliente com a sua marca, do cliente com o seu negócio, né? A gente está muito preocupado, às vezes, com rede social, a gente está muito preocupado até com o que a gente faz e a gente esquece outras questões inerentes à nossa marca, que às vezes fogem da nossa alçada, do nosso olho, né? Então, assim, um cheiro que está na sua clínica, se você é uma empresa, um e-commerce, qual é a transportadora que vai entregar o seu material? Por quê? Porque se chega lá na casa do seu cliente um carro todo quebrado, uma transportadora que não cuida do colaborador, qual é a visão que você vai ter? Gente, Exato. ponto de contato é associação de inesquecível, marca, né? é associação. Tá tudo ligado, tá tudo ligado. Eu também fui gestora de uma transportadora, onde eu fazia trabalho para Fiat Chrysler Automobiles lá no Espírito Santo. E na época que eu entrei para fazer a conexão entre ISO 9001/2015, processos de implementação mesmo de processos de qualidade para transportadora no Espírito Santo. Gente, eu mudei o uniforme dos colaboradores. Eu entendi que era quente. Na época eu entrei, eu descarreguei caminhão junto com eles. Eu fui entender, eu coloquei mais filtros de água próximos de onde eles descarregavam o caminhão. Eu fui trabalhando e cuidando das pessoas, porque esse motorista, ele ia se sentir valorizado. Exato. Uma vez que ele se sente valorizado como colaborador, ele vai valorizar o meu cliente. Reciprocidade. Total. Não adianta você querer que a pessoa sorria, né? Faça sorrisos Colgate. Se na hora que ela vai entrar na cozinha da empresa que ela trabalha, o micro-ondas tá dando choque. Isso já aconteceu comigo numa consultoria, tá? Então, assim, os colaboradores tinham uma insatisfação muito grande na marca. A gente entendia que existia esse ponto de contato. Quando a gente foi investigar o motivo pelo qual eles não eram valorizados, os donos eram totalmente autocríticos. Era aquilo, eu te pago, você executa e você que sorria Colgate, tá? Para atender o meu cliente. Então, a gente tem que cuidar das pessoas. Quando a gente cuida das pessoas, as pessoas cuidam da nossa operação. Quando as pessoas cuidam da nossa operação, a gente cuida da nossa marca. Total. Ai, que poesia para os meus ouvidos esse episódio. Sensacional. Tá sendo A uma gente aula falou de muitos erros já nas entrelinhas, mas perguntando diretamente para você, conectando branding, gestão, enfim, qual você acredita ser o pior erro de um empresário ou de uma marca? O pior erro de um empresário ou de uma marca, curioso, né? Eu acredito que é a falta de visão mesmo. A falta de visão. E como desenvolver essa visão lá? Eu sei que você tem uma história, a gente vinha conversando nos bastidores também, dentro do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, passando pelos processos, e uma vez que você passa pelos processos, você consegue enxergar a diferença que isso faz na liderança, na visão e tudo mais. Como desenvolver? Eu acredito que é desenvolvendo a ambição própria. Quando você quer mais pra você, você vai querer mais pro seu negócio, automaticamente. É uma questão minha pessoal, né? Querendo ou não, a nossa empresa, a riqueza que a gente gera na nossa empresa, capacita a gente ter uma vida XYZ. Justo. Né? Perfeito. Então, assim, e essa visão, por isso que eu tô falando que é uma ambição pessoal, ela tem que ser minha, ela tem que ser sua, ela tem que ser do Mike. Ela não é a visão que alguém me disse que eu teria que ter. Né? Então, assim, às vezes eu já atendi cliente que a grande visão da vida dela era ter a marca dela funcionando muito bem, a marca dela sendo muito bem comunicada, uma agência cuidando muito bem da marca dela, porque ela queria ter a liberdade de sair 4 horas da tarde para buscar a filha dela na escola. Essa era a visão dela. E ela queria esse suporte de marca. E ela entendia que se a empresa dela estivesse funcionando muito bem lá dentro, ela teria essa capacidade. Qual que é a ambição que um empresário tem para a vida dele? Que estilo de vida que ele quer ter? Se você se projetar em um ano, que tipo de roupa que você quer estar vestindo? Que tipo de marca você quer usar? Que tipo de ambiente você quer frequentar? Então, assim, essa ambição pessoal, os ambientes que a gente circula, alimenta a nossa ambição empresarial.
É algo que eu acredito fortemente. Concordo Então, totalmente. quando eu me desenvolvo pessoalmente, aí você tocou num ponto muito interessante. Tem muita gente focando em só desenvolver negócio, só entrando em mentoria para desenvolver negócio, só entrando em mentoria para desenvolver marca. E quem sustenta esse negócio funcionando? Quem carrega essa visão? É o empresário. Não adianta. Então, ele também tem que se autodesenvolver. Então, a gente tem que melhorar como indivíduo. Daqui a um ano, eu quero ser um indivíduo melhor do que eu sou hoje, com outras ambições. Eu chamo de evoluir o meu Pokémon. Né? Você vai evoluindo de tempos em tempos. Esse ano eu tive aí um emagrecimento de mais de 30 quilos. Né? Então, antes, eu tinha uma ambição que era atingir esse peso. Agora eu tenho uma ambição próxima, que é fazer um Ironman. Uau! Então, eu quero fazer um Ironman. Só que para eu fazer um Ironman tem custos, gente. Isso é um esporte caro. Então, eu preciso fazer o quê? Crescer seu negócio, Crescer o meu ter negócio. lucro para poder... Eu quero comprar um carro X. Eu preciso crescer o meu negócio. Eu quero ter uma estrutura melhor e mais incrível para o meu time. O que eu tenho que fazer? Crescer o meu negócio. Se você não tem ambição na vida, você vai ter aquela marca, às vezes morna, às vezes quente. Às vezes, eu acredito que o tamanho da nossa marca é totalmente relacionado ao tamanho da nossa ambição e o tamanho da nossa visão. Perfeito. Tá? Então, é isso. Nossa, que Eu sensacional. tô relativamente passada. Sensacional. Porque eu tô Acredito tomando muito de nisso. direita, um chute de esquerda, tudo na boca do meu estômago. Eu acredito aqui. muito Faz nisso. todo sentido. Quando eu vou fazer planejamento estratégico na empresa, a primeira meta que a gente... Quanto vai ter de lucro, né? E aí a ideia é assim, tá... Vamos pensar na sua vida pessoal, né? Então faz muito sentido essa associação de... Cara, quando você tira de Prolabore hoje, é suficiente? Daqui a um ano, o que você quer? Vamos colocar um objetivo aqui. Porque se você for um bom gestor, conseguiu bater os objetivos, você vai ter uma recompensa. E vira também um desafio, né? Porque a gente faz trabalho aqui com muitas empresas que estão num momento delicado, que elas estão precisando de se reestruturar. Então... E quando o empresário ou a empresária chega aqui, nesse momento, né, eles estão já cansados. Então, a pessoa física dele já tá ali sem energia. Sim. Já tá mais ali, não, às vezes sim, mas não depressivo, mas com sintomas de depressão ali, já sem ambição, sem aquele brilho, sem aquela motivação de, pô, vai dar certo, eu vou fazer mais. A pessoa já tá querendo jogar a toalha, né? E o ponto, e muitas vezes eu sentando para conversar com eles, é assim, viu? A empresa só vai mudar se você mudar e depende de você. Você tem energia para isso? Porque se você não estiver disposto a fazer o que tem que ser feito para você colher o resultado, que é muito compatível com o que você falou, da sua ambição, você quer chegar lá, você acha que você consegue, você tem energia para estar disposto a pagar o preço, porque se você não tiver, é melhor parar por aqui. Então, e aí fica muito claro, porque muitas vezes a pessoa vai andando assim, sem direção, sem a visão, e ela perde muito tempo Ela e fica energia. tipo em devaneio, assim, Exato. né? E aí, às vezes, é a hora que eu falo, já aconteceu em alguns casos, eu atender marcas nesse sentido também. E o meu conselho é descansa. Descansa. Às vezes a gente não se dá o prazer de descansar um pouco. Legal. Sabe? Porque, assim, uma pessoa cansada não vai conseguir produzir, não vai conseguir fazer nada, gente. Não vai. É o que eu sempre falo. Por isso também que o empresário precisa cuidar da saúde. Faz sentido. Primeiro pilar na minha visão hoje é a saúde. Inclusive, isso é algo que eu falo com o meu time. Tem um menino no meu time que ele tomava Monsters em cima de Monsters, assim, tipo, muitos energéticos. E eu comecei a pegar no pé dele. Eu comecei a pegar no pé dele mesmo. Né? Então agora, por exemplo, eu vou fazer uma turma com a minha Nutri e ela vai dar conselhos entre eles. Eles precisam cuidar da saúde. Não é porque eu quero que eles, logo, seu colaborador vai estar mais saudável, ele vai trabalhar mais para você. Não, é porque eu quero pessoas melhores, vitaminadas, com saúde, com energia, com empenho. Porque 2026 espera, gente, mas como que a gente vai estar lá? Então, tem gente que trabalha comigo que não treinava, começou a treinar. Tem gente que não cuidava da saúde, começou. Teve gente que mudou o hábito. Tem um agora que quer emagrecer na verdade, ele tem que emagrecer 50 quilos. Eu tô dando super apoio pra ele. Por quê? Porque se ele quer, se ele tem esse empenho, se ele tem essa vontade, ele vai conseguir. O que ele não pode fazer é desistir. Olá, isso também faz parte do seu legado, né? Isso aí transcende uma visão, assim, um pouco...
sai da sua ambição e começa a respingar nas pessoas. Isso é muito potente. Começa na gente, mas não termina na gente. Perfeito. Eu quero que a minha marca, ela tenha impacto na sua vida, na vida dele, assim como a de vocês tem impacto na minha vida, na vida das pessoas que circulam vocês, na vida das... E é contagiante. É incrível. Tem que ser contagiante. Percebe o ambiente que você entra quando a pessoa não é leve, não fica pesado? Exato. Né? Então tem que ser contagiante. Se a pessoa não tá bem, ela pode contaminar todo aquele setor, né? E é uma pessoa só que às vezes tá... A vida pessoal não tá legal, ela tá passando por uns desafios ali. Então, é importante... Eu sempre falo que a empresa ela tem um papel social com o colaborador também. Ela tem que Exatamente. não só... capacitar tecnicamente, como você tinha comentado, que às vezes o empresário se capacita tecnicamente, mas ele também só treina e capacita o time dele tecnicamente. E isso é importante, obviamente, mas dentro de um negócio, como a gente fala de pessoas, a pessoa não é só profissional. Então, se você não dá amparo para que ela pessoalmente se desenvolva, cresça e tenha resultados, vai mais devagar e tem chance de dar muito problema no meio do caminho. Se a gente pensa por esse mecanismo, é lembrar, né? Essa semana mesmo eu estava falando com uma pessoa do meu time sobre isso, uma pessoa que eu tô trazendo 2 sócios para o meu negócio em 2026, porque a partir do momento que você cresce num nível, eu não quero mais carregar isso sozinha, né? Então, para fazer o que eu quero fazer, para os meus objetivos estratégicos, vou precisar de outros braços. E aí a gente olha ali, namora com aquela pessoa, com aquela ideia há muito tempo, né? Então chegou a hora. Tem um que trabalha comigo já há 2 anos, assim, entendeu? Então é um relacionamento já construído a longo prazo com essa visão. E o que eu sempre falo é alimentar esse sonho dessas pessoas que estão com você. Você ouvir elas e antes de você pensar, tem muita gente que fala, empresa não tem coração, empresa tem CNPJ. Eu acho que sim, só que é um CNPJ feito de vários CPFs. Né? Então a gente ouve muito por aí que primeiro você tem que cuidar do CPF para depois cuidar do CNPJ. A gente tá falando então que é só você praticar um exercício físico, comer bem e ser saudável, mas as pessoas que estão com você não precisam ser. Então existem empresas que fazem políticas de saúde, políticas de questão mental. Por quê? Porque a gente vive essa era onde a gente precisa, né? 2025, a gente vive um período onde a saúde mental é muito importante. Né? Então, a gente precisa cuidar das pessoas, a gente vive numa era onde a gente scrolla mais quilômetros e quilômetros de tela por dia, a gente vê muitas coisas, tem muitas pessoas que não têm uma mentalidade forte e que se comparam com outras pessoas e não sabem nem um pouco dos bastidores delas, e aí isso vai gerando insatisfações pessoais que são gigantescas, né? E o que eu sempre falo você quer ser um bom líder, você tem que alimentar o CPF que tá do seu lado. Total. Porque assim, seu CNPJ só vai existir se essa pessoa estiver bem. Se essa pessoa não estiver bem, ela não vai existir. Certa vez eu dei consultoria para uma loja de roupas. E a gente descobriu na prática que no dia que a costureira não estava bem, ela não fechava a calça direito. Ela fechava com um dedo a mais, um dedo a menos. Por quê? Porque ela não estava bem. E ela não estando bem, ela aplica isso no negócio dela. Então, assim, a gente precisa olhar para as pessoas, né? Eu sou muito fã, e aí vem de coisas muito passadas, né? Eu fui do instituto aqui no Brasil, que começou anos atrás, de empresas humanizadas, né? Eu estudei o Planet Tree também, que eu fiz todo o processo de humanização na área da saúde, nessa clínica que eu falei com vocês, que eu trabalhei. Então, são coisas que eu estudo desde 2015, 2016, e que eu tenho essa visão sobre as pessoas. Tem muita gente querendo só olhar o CNPJ e esquecendo do CPF, que faz esse CNPJ acontecer. Esse episódio foi uma aula de gestão sem romance, de fato, porque a gente fala sobre pessoas, a gente fala sobre emoções, sobre sentimentos, sobre sensações, mas a gente fala também, escuto você falando sobre ambição, sobre clareza, sobre números. Então, direta e indiretamente, a gente falou sobre isso em todos os tópicos nesse bate-papo. Pra gente ir caminhando pro final, infelizmente, desse bate-papo. Ficaria horas aqui. Eu também. Nossa, super. Qual você acredita que, na sua opinião, a maior ilusão sobre ter um negócio hoje? A maior ilusão é que você vai ter o seu negócio, que você vai trabalhar pouco.
Eu tô querendo saber qual que é esse remédio que você toma aqui. Essa é uma ilusão que eu acho que muitas pessoas têm. Não é que você vai trabalhar pouco, tá? Não tô falando sobre horas. Obviamente, quando você vai evoluindo na gestão empresarial, você vai entendendo, você vai trabalhando de forma mais organizada, de forma mais otimizada. Um empreendedor passa por inúmeras fases, né? Sim. Só que é sobre... Você carrega essa visão, você vai dormir e acordar com ela. Fato. E você vai estar sempre trabalhando na sua cabeça inerente, gente. Eu, por exemplo, já aconteceu comigo, foi muito engraçado. Não, eu vou tirar férias, eu não vou pensar em marca, eu não vou falar em marca. Você vai na praia, passa alguém, você fala, uau, tipo... Nossa, isso é puro branding, né? Não, eu vou tirar férias. Eu entrei no supermercado, pá, topei com uma ativação de marca. Só que a gente vive aquilo ali, né? E obviamente a gente vai saber escolher o momento que aquilo ali realmente é um aumento de repertório, né? Que a gente tem que ter sempre. E o segundo, que horas que a gente vai trabalhar, né? E é por isso que o motivo por trás tem que ser tão forte. Exatamente. É que a gente investe tanto tempo, energia, dedicação, suor. Exatamente. Motivo Aí por trás a gente faz ser... aquela fotinha assim, anota no bloco de notas e segue. Finge que tá não pensando em trabalho. Tá tudo bem. Perfeito, muito bom. Eu amei. Lá tem uma pergunta final que a gente faz em todos os episódios, que é: qual é o segredo da Laís Pavese dentro dos negócios? Constância. Nossa, mas gente, de verdade, aqui parece que tô puxando o saco dela, mas é que, sabe a parada do faz e fala? Ela foi uma das pessoas que eu conheci nos últimos tempos, que eu, de fato, vejo isso acontecendo no digital, e agora eu tô tendo a oportunidade de ouvir esse repertório, esse know-how se validando na prática, e, obviamente, o Márcio vai falar depois, vai estar todos os contatos aqui, sigam, depois de ouvir esse episódio, para ver na prática isso tudo acontecendo. E a constância, que eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é: seja constantemente bom, não ocasionalmente ótimo. Faz todo sentido. E essa frase eu carrego por quê? Porque tem gente que quer ser ocasionalmente ótimo e esquece de ser constantemente bom. Então, a constância, ela como eu falei com você, desde que eu descobri o brand, tem 9 anos que eu faço a mesma coisa. Surgiram N oportunidades para minha vida, para minha carreira, N oportunidades, né? De até trabalhar e adentrar outras consultorias. Ano passado eu fui convidada para ser gerente de marketing de uma grande marca de moda, que eu não vou citar o nome. E salário de 6 dígitos, você olha, você fala, uau, talvez seja oportunidade, mas... Não, é a constância, é continuar carregando o meu negócio, continuar evoluindo com a minha visão, continuar me evoluindo como líder, como empresária, continuar evoluindo para sempre no meu negócio, né? É uma frase que eu carrego, então por isso que é sempre. Nunca ocasionalmente ótimo, sempre constantemente bom. Então, se você tiver constância, independente do negócio, do cenário que você vai ter, independente de você passar certas dificuldades, porque nenhum empresário... E aí a gente pode fazer um Gestão Sem Romântico parte 2, que é os percalços e as dificuldades, né? Todo mundo vai passar uma dificuldade. Só que o que determina o tempo que você vai ficar no vale é qual a visão que você carrega dentro daquele vale, né? E qual é essa visão e o seu comportamento em momentos de vale determina como você estará no pico, né? Então, assim, é essa questão da visão constante, né? Tô passando essa situação, mas o que acontece se eu continuar caminhando? E aí, continue a nadar, bem Dory. Maravilhoso, perfeito, amei, assim. amei. Amor, prossiga. Eu? Fala, o que eu falo? O segredo? Cara, eu tô... Qual que é o seu segredo? Você conseguiu fazer algo inédito. Me deixa sem palavras. Deixou a Gabi que quieta. Eu tô tipo assim, ó. Não, muito incrível, muito incrível. O meu segredo, eu acho que é curiosidade. Talvez isso que eu demonstrei aqui com você, sabe? Uma humildade, um coração curioso para quando você... gosta, até mesmo desgosta de alguma coisa. No seu caso, eu tô amando tudo, mas essa curiosidade associada a toda e qualquer coisa que você vive. Porque a curiosidade constrói repertório. Você percebe através dela, onde você é bom, onde não é, o que você pode aprender, o que pode desenvolver, o que você pode melhorar. E eu tenho essa mentalidade, esse coração sempre muito curioso com tudo. Olha que legal, gostei. Acho que a gente é bem parecida nesse sentido. Incrível. E você? Pra mim que tem a ver com o que vocês duas falaram, que é a questão de você buscar melhorar essa melhoria contínua, né? Então, assim,
Se eu puder hoje ser 1%, 0,5%, qualquer 0,0 alguma coisa, melhor do que ontem, eu tô um passo mais próximo do meu resultado, do topo da montanha ali. Então E ser melhor, né? Às vezes as pessoas pensam um negócio muito grandioso, né? Pra mim, é ser uma pessoa boa e fazer o seu melhor. Então, assim, é você sempre pensar, cara, essa decisão, eu tô sendo uma pessoa boa? Tipo, como é que tá sistemicamente pensando aqui no processo? Não, isso tá legal. E é o melhor que eu posso fazer? É o melhor que eu posso fazer. Então, vamos pra frente, que é isso que eu posso fazer e vamos que vamos. Então, esse modelo de melhoria contínua, para mim, faz muito sentido. Arrasou lá. Eu com certeza quero uma parte 2, 3, 4, Sim. 5. Amei. De novo, quero agradecer. Obrigada. E você quer fazer um encerramento? Eu quero. Faça. Então vamos lá. Você que gostou e quer que ela volte, coloca aqui nos comentários então pra gente programar esse segundo encontro, que foi muito legal. Adorei os insights. Coloca o que você mais gostou, o que fez sentido pra você na sua marca, no seu negócio. Qual é a dificuldade que você tem, que vai ser legal a gente conversar também. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clica no se inscrever e no sininho pra você receber todos os vídeos aqui, de episódios incríveis como o que a gente acabou de ter aqui. E também, se você está pelo Spotify, segue o nosso canal para você receber ali os outros episódios, que vai ser muito legal também. Então, pela atenção de vocês, quero agradecer a nossa convidada. Obrigada. Foi incrível. Adorei. E até mais. Obrigada de coração. Um beijo para você que está assistindo Tchau, e até o tchau. próximo. Até o próximo. Tchau.